Programa livre para todas as idades. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, este é mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque sempre dizemos, velho é o seu PC. E este é o episódio 24, numa forma um pouco diferente. E no que ele é diferente? Bem, esta gravação originalmente não era para ser o episódio 24. Nossa intenção era que esta conversa fosse um complemento ao episódio 21 sobre encontros de usuários. Então a ideia inicial era que eu, Ricardo, e o Giovanni falássemos brevemente sobre a MSX Rio, os encontros, histórias, erros e acertos, e numa conversa que era para ter 15, 20 minutos, rendeu mais de 2 horas. Portanto, decidimos não incluí-la no episódio 21 e termos um episódio à parte, somente com as histórias desse que é o encontro de usuários de MSX mais tradicional do Brasil, a MSX Rio. Afinal, as histórias remontam ao longínquo ano de 1996, se bem que a ideia já vinha amadurecendo na minha cabeça desde 1994, 95. Logo, este episódio não tem abertura nem encerramento e decidimos deixar com o mínimo de alterações possível. Esperamos que vocês gostem da conversa, que foi completamente espontânea e acreditamos muito rica. Afinal, são os dois loucos que começaram a MSX Rio que estão contando, logo tem a história. Finalmente, para evitar problemas com usuários Macintosh que protestaram sobre o episódio dedicado a esta variedade da maçã ser justamente o número que representa o cervo no jogo do bicho, colocamos este episódio aqui. No futuro, falaremos da mais longeva criação da Apple. Curtam o episódio, nos vemos na seção de notícias e na seção de e-mails. Até lá! Olá a todos, e este é mais um complemento ao episódio 21, que vocês estão acabando de ouvir, o episódio que nós gravamos conversando com o pessoal de Jaú, falando sobre encontros de usuários. E hoje, além de mim, tá aqui o Giovanni. Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o MSX Rio, tá? A gente começou nessa vida de retrocomputação lá atrás, como vocês já sabem, né? Nós somos da Apple, mas nós começamos a lidar com encontros, tudo. Quando a gente começou a fazer, eu e o Giovanni, nós sentamos e organizamos a primeira MSX Rio, e ela tem acontecido periodicamente até então. Então, acho que a gente pode comentar qual foi a origem da primeira MSX Rio. Primeira MSX Rio nós fizemos justamente no vácuo do encontro de Brasília. O encontro de Brasília aconteceu no finalzinho de 96 e eu não pude ir, você não pôde ir, ou seja, o pessoal do Rio quase ninguém foi, né? Todos ficaram nessa vontade de ter um encontro pra ir. E ficamos digerindo essa maluquice até que no final de 97, no finalzinho de 96, eu perguntei pra você, vamos fazer o encontro de Brasília, né? Aí eu virei, vamos. Mas como é que a gente vai fazer se a gente nem se conhece pessoalmente? Então, isso aí eu falei, a gente dá um jeito. Quando começamos a montar isso tudo. O engraçado é que a gente só conversava por e-mail, né? A gente conversava muito por e-mail, mas não tinha calhado de acontecer alguma coisa que encontrasse pra organizar o encontro, né? A primeira MSX Rio foi no Diretório Central de Estudantes, também conhecido popularmente como DCE, da UF, Universidade Federal Fluminense. Por que a UF? Porque eu era aluno de pós-graduação da UF e tinha uma sala grande, um salão, onde eu tinha participado de uma festa, teve um ano e pouco antes, no DCE. Então tinha um salão grande e eu pensei, poxa, podemos fazer lá. Tudo bem que a MSX Rio em Niterói, mas Rio tudo bem, estado do Rio de Janeiro. Nós expandimos pro estado e foi no dia 11 de janeiro de 97. Se não me falha a memória, nós acertamos o aluguel do local, foi na semana do evento, foi entre 6 e 10 de janeiro, né? Foi algo assim, acho que foi no dia 3 de janeiro, logo depois do Réveillon. Nós acertamos, depois na semana seguinte já era o encontro. Teve um grupinho pequeno, que era uma novidade, mas é interessante, né, Giovanni, que dali foi o primeiro contato que a gente teve com um monte de gente que até hoje são nossos amigos. Márcio Lima, o César, gravou com a
a gente, César Cardoso, o Delavi, André Delavi. O louco do Delavi, que veio de Brasília. Cara, tá me lembrando do Delavi, porque a gente, pra ir antes, pra quem não sabe, pra gente ir antes, na época a gente era mais ferrado do que a gente já é. Então não tinha carro. Hoje em dia, mal bem, tem carro, eu tenho meu carro. Então coisa a gente joga as coisas no carro e vai pra fazer o encontro. Mas na época não tinha carro, então o pai do Giovanni, o seu Giovanni, passou na casa dos meus pais, me pegou com toda a minha tralha e a gente foi. Aí dormi na casa do Giovanni. E o Delavi falou com a gente no telefone loucaço, falando ia fazer acontecer. Eu lembro dizendo, Delavi, vai dormir, cara, você tá de porre. Isso era sexta-feira, já quase meia-noite. É. A gente querendo dormir também. Exatamente. E a gente ainda teve pessoal que veio o Ademir Jorge. Não, o Ademir Jorge acho que não veio nesse evento. Veio o Luiz. Ah, não, foi verdade, foi o Luiz. Veio o Adriano também. Sim, o Adriano Cunha. E o Charles. Tem uma foto, tá até publicado no nosso site, acho que tá lá, uma foto que ele tirou no final do encontro. O pessoal do MBT, MSX Brasilian Team, lá de Belém do Pará, mandou um material pra ser vendido. Tá coisa pra caramba pra ser vendida. Inclusive eles mandaram uma Mega SCSI que ninguém soube usar a Mega SCSI. Ninguém sabia usar. Nós usamos 3 computadores, o TFR, o TFR 2 Plus, o meu Rabbit e o Turbo R do Norberto, né? Que o Delavi sequestrou de Brasília e trouxe pro evento. Foi. As caixinhas de som eram do som da minha irmã. A TV, que era uma TV preto e branco, monitor que tava largada lá em casa. Acho que eu trouxe uma televisão também, não lembro agora de cabeça. Eu trouxe essas 2 coisas. Eu acho que eu levei uma TV que eu tinha na época, que eu só vim arrumar monitor pro meu MSX depois, meados de 98. Eu levei, acho que uma TV de 14, colorida, que eu usava no MSX. Eu nem sei quem levou essa TV lá em casa. E essa TVzinha de 12 polegadas da Philco, que é uma TV monitor. Essa TV monitor, ela tem um troço legal. Ela vinha com uma tela verde que eu ia comprar e tem um tom verde. Ela era preto e branco, podia virar monitor fósforo verde. Ela tinha uma chavinha atrás que fazia a TV mandar a informação de croma pro espaço. Então ela liberava ali também monitor monocromático de CVBS, igual o monitor de Apple, monitor de Commodore. O meu monitor Philips, que me acompanhou desde 1998 até recentemente, por ocasião que vocês ouviram isso, esse monitor já está com um novo dono, ele foi entregue porque ele deu defeito, ele foi enviado a um MSXero morador do Guarujá, o Ricardo Tacone, espero que ele esteja fazendo bom uso dele, tenha consertado o monitor, está fazendo uso. Ele também tinha um botão que você mandava o croma pro saco, era tudo preto e verde. Tinha função justamente para quem não tinha isso. Por exemplo, no Apple II, porque é até importante, você arranca a informação de croma, que foi o truque, o Wozniak que desenvolveu para dar cor no Apple II, só para 80 colunas em modo texto, então no mistura os dois, fica horrível você trabalhar. É uma coisa tão importante para trabalhar que no GS, setup da BIOS do GS, tem a opção para você ligar e desligar o saída de vídeo colorido ou monocromático. Bem, no final das contas, desse primeiro encontro em 97, que sobrou foi um bando de gente que acabou se conhecendo, novas amizades e um prejuízo que a gente preferiu não contabilizar, né, Giovanni? Prejuízo incalculável. Na verdade, não foi tão incalculável. A gente eram 2 duros que não tinham bem, então a gente fez o que deu pra fazer, devolveu o material que não foi vendido, que praticamente nada foi vendido e deu no que deu. As coisas mais caras eu mandei de volta pro Marco por Sedex, que é caro pra caramba você mandar Sedex pra Pará, e aquilo que não era tão caro assim, tão raro, papel, coisa impressa, a companhia eu mandei por PAC, né? Ficou caro pra caramba. Acho que em dinheiro de hoje seria algo então 100 e poucos reais. Acabou sendo, como ele mandou muita coisa, acabou ficando pesado. Aí, lições que a gente aprendeu. Primeiro, não usar só 2 tomadas pra segurar o encontro todo. Sim, nós usamos. Nós já fizemos isso. Segundo, arrumar um lugar mais iluminado. E um lugar de preferência no Rio também pra fazer os eventos. Terceiro, fazer no Rio de Janeiro, né? Procurar um local no Rio. E assim, vamos ver o que dá. Segundo encontro, a gente fez na UERJ. A gente conseguiu um espaço na UERJ, no Instituto de Física da UERJ. Nós alugamos o espaço, né? Foi. O DCE também foi alugado. Também foi alugado. Nesse a gente chegou a ter alguma divulgação, a gente conseguiu mais alguma coisa de divulgação, nota, anúncio nos jornais. Aliás, uma coisa que ficou dessa época foram contatos com alguns jornalistas. Diga-se de passagem, o André Machado, que é jornalista do jornal O Globo, nem sei se ele ainda tá lá, que sempre botava uma nota, a gente mandava, André, tem como divulgar? Ele manda que eu boto. E botava uma notinha no rodapé no jornal, colocava numa coluna, ou no blog dele pessoal depois. Ele sempre fez esse favor pra gente, tanto que a gente depois presenteou ele, mandamos uma camisa do grupo, uma camisa boot. Aí eu lembro que eu mandei um e-mail pra ele perguntando, vem cá, chegou? A gente mandou uma coisa pra você, uma coisa assim, chegou? A resposta que ele mandou, chegou, adorei, fui trabalhar com ela. Deve ter sido engraçado, gente chegando no jornal O Globo, uma camisa boot. E uma coisa que eu me lembrei do André, em 2001,
ele fez uma entrevista com a gente, com foto, tudo que tá. A gente tem guardado. Tô eu, o Giovanni e o Márcio. Márcio loiro. Louro? É, o reflexo do flash bateu no cabelo dele. Todo mundo pergunta, quando olha a foto, pergunta, você era loiro? Eu não lembrava dessa. Sim. Eu não lembrava dessa. Assim, esse segundo encontro já foi, teve mais gente, já foi no Rio, já veio o pessoal de Brasília. O Delavi voltou, depois veio o Leonardo também. Veio o pessoal de Brasília, veio o Leonardo, o Delavi, veio o pessoal de São Paulo, o Kibit veio no encontro. Foi. O Werner, o Edson, veio o Marujo, veio de Porto Alegre. Sim. Porto Alegre direto pra MSC Rio, pro calor carioca do El Ninho. O verão de 98 foi muito quente. Se você for olhar as fotos, tem várias pessoas que estavam na época. O Ademir Jorge foi o primeiro encontro dele. Além de outros que já tinham vindo, estavam lá, apareceram. Alguns que têm participado até hoje, como o Leandro Correia, foi o primeiro encontro dele, inclusive ele tava com o braço quebrado, né? O Leandro, o João também apareceu nesse encontro. Foi. Nesse encontro a gente tava cobrando entrada. Aí chegou o João, junto com um amigo dele, que também se chama Ricardo, e eles chegaram e falaram assim, olha, a gente até citou isso na conversa com o pessoal de Jaú. Eu só tenho dinheiro da passagem, eu queria muito passar no comando, não tem como pagar a entrada. Aí a gente virou, olhou um pro outro, tá, pode entrar. Não, vem, entra. E só em 2001 que o João começou a participar do encontro, porque os 2 anos seguintes foram novamente em Niterói. O que teve de curioso aí contar? Teve um problema com a burocracia da universidade, que ninguém foi avisado do horário que ia ser fechada a sala. Sim, desligaram o disjuntor com nós dentro. Ligava, desligava. A gente desligou os bebedouros para poder usar as tomadas do bebedouro. Então meu pai, por acaso, colaborou com providenciando algumas extensões que ele pegou emprestado no trabalho dele. A gente desligou os bebedouros e usamos. E tem um fato curioso que até a gente anotou, que eu lembro, foi de uma senhora que tinha um expert DD Plus, que o micro tava com um problema no drive. Os drive tinha dado defeito e tudo. E ela chegou, falou com a gente, conversou assim, o drive tá com problema, tudo. Aí o Leonardo virou pra ela e disse assim, olha, eu tenho drive pra trocar, se eu trouxer o micro, eu troco. Sim, ela foi até Teresópolis, voltou com o computador. Pra quem não sabe, Teresópolis fica a uma média de 70, 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Ela pegou, correu lá e voltou no final do encontro. Ela chegou, falou com a gente, olha, trouxe o micro. E ela veio e conversou com a gente, quanto é a entrada? Pagou a entrada. Quando olhou pro lado, o micro já tava com a tampa pra um lado, o drive já sendo tirado. Já? Assustada. Já? Com a velocidade do Leonardo trocar o drive. Teve também o Turbo R a 33 MHz do Leonardo. Foi. Ele acelerou, ele trocou o clock externo, né? Ele tirou de 28, colocou um de 33 e o bichinho continuou funcionando. Teve o MSI Z180 que o Delavi trouxe, com um medidor de Mi para mostrar que a velocidade estava alta, e o principal, num case de Mega Drive. Sim, verdade, no case de Mega Drive. E esse foi o primeiro encontro do meu Turbo R. Foi nesse encontro que o meu Turbo R ele foi passado pra 500. Caiu no chão. Tá, me lembra disso, vai. Também caiu no chão, mas eu mudei de cor naquele dia. Eu lembro que meu rosto mudou de cor, mudou pra todas as cores do arco-íris ali de pavor na hora. Eu não vou esquecer a frase do Leonardo. Virou pra mim, velho, quem fez esse micro é um dos melhores fabricantes de componentes do mundo. Se ele deu algum problema, a gente vai fazer ele funcionar agora. Tirou o micro do chão. Felizmente ele não caiu de lado, então não quebrou a carcaça. Pegou, ligou, funcionou perfeitamente. Tá funcionando até hoje. A gente passou ele pra 512, foi passado pra PAL-M, que na época eu não tinha monitor ainda, né? Então... Ele ainda é PAL-M? O meu ainda é PAL-M. Eu só uso ele em monitor. Logo depois eu arrumei um monitor. Então eu só uso ele em monitor. Então um dia talvez eu pegue, se eu tiver vontade, tiver desgostoso da vida, eu vou ver se pra trocar o cristal, botar um cristal de NTSC. Mas por enquanto... Faz diferença hoje em dia. Faz diferença. Ele só funciona espetado em monitor. Ele tá até feliz agora que ele tá no monitor LCD. Só um comentário que você não falou, pra dizer que o Adriano também veio nesse encontro. Sim. Esquecemos dele. O Adriano veio em quase todos os encontros, até o momento que ele cansou dessa vida. Até o cisma dele, né? Até o cisma ele veio a tudo que é encontro. E sempre que possível, portando aquele casaco xadrez dele que programava em Assembly, né? O casaco foi mais encontro MSX que o dono. Daí vamos pro MSX 99. Essa foi na UF. Voltamos para Niterói. Essa história foi o seguinte: eu tinha ido para um congresso de matemática, o Congresso Nacional de Matemática Aplicada, em Caxambu, é a cidade no sul de Minas, nas Chancellor Minerais. E em setembro daquele ano eu conversei com um rapaz que era aluno de matemática da UF, e a gente começou a conversar sobre várias outras coisas, e aí chegamos em encontros. Ele era entusiasta de Linux também, a gente era usuário de Linux, começamos a falar, e ele tá aí, amadureceu, chegou a ideia assim, por que a gente não faz um encontro de sistemas alternativos? Daí foi a ideia da primeira Expo Salt, que aí juntou MSX, MSX, OS2, Amiga também? Teve na primeira ou teve só na segunda? Amigo acho que só teve na segunda, e Linux, foi essa primeira Expo Salt. Aí a gente fez na escola de engenharia da UF, daí foi
foi a correria para conseguir o espaço, organizar o evento, ver palestrante que ia vir, correr atrás de palestrante, arrumar uma maneira também de capitalizar o evento, tinha que cobrir gasto. Era um evento maior, né? Era um evento bem maior. Então, assim, o Bruno, né? Como a gente conheceu o Bruno Henrique, aliás, como a gente conhecia ele pelo... Bruno Henrique era o apelido dele, né? O nome dele era Buick. E aí o Buick chegou, correu atrás de tudo lá, de palestrante, gente pra trazer pra falar, lá a gente foi. E esse encontro foi na UF, foram 2 dias. A gente foi bem maior, porque por ocasião do pessoal de Linux, mas era também interessante pro pessoal de MSX, porque aí trazia pessoal de MSX, pessoal de Linux pra ver coisa de MSX. Eu já tinha uma Mega SCSI na época, então a gente tinha um HD SCSI num gabinete, o meu monitor, então tocava vídeo, tinha algumas coisas mais interessantes lá pro pessoal ver. De palestrante, quem veio? Temos o Ademir Cachano. Assim, o Ademir Cachano. Eduardo Massan, que finalmente conseguiu, ano passado, no ano de 2011, a sua camisa de boot da MSX, que eu entregando a camisa pra ele na Campus Party. Acho que foi engraçadíssimo. Eu encontrei com o Massan, falei com ele, ele olhou pra minha camisa, eu falei com ele, ele olhou, eu falei Expo Salt 99 no Rio. Porra, tô lembrando. Olhou pra minha camisa, tá? Aí ele, porra, queria uma camisa dessa. Eu pra ele, quer? Eu tenho lá. Amigo, quanto? Eu, na época, a nossa camisa era R$20. Eu, R$20. Ele botou o dinheiro na minha mão, me leva lá na palestra de software que eu tô preparando lá. Eu preciso dessa camisa. Aí eu corri e voltei com a camisa. Cheguei lá e entreguei a camisa pra ele. Aí ele chegou, beleza? Não, peraí. Eu tenho que vestir. Aí fez questão de tirar, vestiu a camisa, tirou uma foto com a camisa do MSX. Você ainda tem essa foto, tá? Você e o Rick? Sim. É questão de tirar uma foto do Massan com aquela camisa. O Eduardo Massan é um cara, pra quem não conhece, é um cara muito antigo da comunidade de software livre, participou da organização do primeiro fórum de software livre em Porto Alegre em 2000. Ele teve o MSX dele roubado. Entraram na casa dele e roubaram o MSX dele. E hoje em dia ele, não lembro com que ele tá trabalhando, ele trabalha basicamente assim, o hobby dele é música eletrônica, né? E que é o que ele tem trabalhado, basicamente. Ele tá trabalhando como desenvolvedor da Debian ainda, ele é desenvolvedor da Debian. É como ele mesmo colocou no Facebook, esse ano eu fiz minha cartinha pra dizer que eu tô saindo, mas aí quando eu ia mandar, eu vi que o pacote que eu mantenho aqui da atualização e eu fui mexer nele e esquece. O Massan tem 2 passagens curiosas, né? Eu lembro dele correndo pra assistir a palestra, a gente parar ele e falava, começar uma coisa, ele, não, eu tenho que assistir a palestra do mestre Ademir Cachano. Ele encerrou a palestra dele. Não, foi ao contrário, ele tava expondo, ele tinha um standzinho, né? Porque ele tava com a Core, a empresa, lá em Campinas. Ele tava fechando o stand dele pra assistir a palestra do Cachano, que a palestra dele foi que encerrou a Expo Salt. Foi, aliás, vou ter que relembrar o fato mais curioso dessa Expo Salt. Não, mas antes disso, só pra complementar, teve amiga assim, tem uma foto do Nautilus aqui, ele trouxe o Amiga 1200 dele, ele trouxe o MSX, no ano seguinte ele trouxe o 1200 dele. Então, foi na segunda que ele trouxe. Não, na primeira, 99, tô vendo aqui. Tá, verdade. Ele trabalhou com o MSX, ele demonstrou o MSX Paint, o MSX Paint 4. Foi, a gente usou, inclusive, botou 2 monitores ligados do UR, um pra ele e outro voltado pro pessoal. Pra ele poder mostrar. Esse foi o primeiro encontro, onde tiveram o Ricardo Oasin e o Rogério Bellarmino. Sim, tem eles na foto. Pelo menos tem o Bellarmino na foto, o Oasin sumiu, como sempre. Como sempre, né? Desaparece. Tem uma histórica foto engraçadíssima que eu lembro sempre do Daniel Caetano, né? Amigo nosso de São Paulo, falando, né? A crítica ao Turbo R, que o Turbo R era compatível, tudo. Aí eu lembro de eu virar a pessoa e falar assim, então todo mundo pega o seu mico do coração, vamos tirar uma foto. Aí eu tirei uma foto eu com o meu Turbo R, o Adriano, também com o outro Turbo R, que acho que é o meu. Acho que era o teu Turbo R. O Daniel reclamando com um Expert 2++, com a placa do Cachano na mão, e o Werner com um cartucho de Kanji-ROM. Não, vai tocar gigantesco que não quer, e o César com o A1, é amigo que é capaz de comprar. Sim, aquele MSX2 da Panasonic que o César comprou, que era o A1. Era o César e o Werner tava com um cartucho, era um Kanji-ROM, se eu lembro, era um cartucho de Kanji-ROM. História curiosa, pra gente fechar a história do encontro de 99, foi o seguinte, o Eduardo Massan deu uma palestra sobre multimídia no Linux. Linux era uma novidade, multimídia mais ainda. E entre várias outras coisas que ele foi mostrando, ele botou em execução o Timidity, que é um software para execução de arquivos em formato MIDI. E no meio da lista do Timidity tinha o IMCA, a clássica, conhecidíssima música do Village People. Mas assim, o que ele fez? Ele organizou, tínhamos uma série de materiais, camisa, adesivo, companhia, e o Massan resolveu fazer uma brincadeira em prol de relembrar a tortura de domingo, que era assistir o Qual é a Música na Visão Humor Família. Então ele resolveu promover o Qual é a Música como forma de organizar o sorteio. Então ele tocava um pedaço do MIDI e as pessoas tinham que tentar adivinhar que música estava sendo tocada. E aí, eu lembro até do Cachano falando
falando lá que o AMC tem que tocar Kraftwerk mesmo, tem que ser Kraftwerk isso aqui. E o Márcio Lima tava sentado atrás de mim, na fila atrás, e o Márcio tava falando, não, tem que tocar o AMC. Tá bom, Márcio, tá bom. Porra, tem que tocar o AMC. E ele insistindo. É porque ele viu na lista. Que ele viu o AMC na lista. E aí apagou-se as luzes da sala, apagava-se as luzes, o pessoal tocava a música. Pra poder ver o telão, né? Aí na hora que tocamos ele desligava o data show. E aí foi fazendo até que ele chegou o prêmio máximo, que era uma camisa, um cartão de referência que ele tinha feito pra Novatec, mais alguns itens, vários itens juntos, né? E era o último prêmio. E aí qual foi a música que tocou? Essa mesmo que vocês estão pensando. Justamente a AMC. Há uma foto no site do Grupo MS Rio, que é a foto, tudo apagado, a luz no fundo, todo mundo sentado e uma pessoa em pé com os braços abertos. Esse era o Márcio. Fazendo Y. Exatamente. E o Márcio gritou no meu ouvido, YMCA do Village People! E aos berros de ganhei. Ele foi correndo lá pra frente apanhar. Isso com o auditório inteiro, em uníssono, batendo palmas e gritando, viadinho. Na hora que ele foi apanhar o prêmio na mão do César, todo mundo gritava, beija. Eu caí da cadeira de tanto rir aquela cena. Eu escorreguei da cadeira e caí sentado no chão e não parava de rir. Aquilo foi tão surreal, porque em vários aspectos, em várias nuances é surreal. Primeiro, o Márcio ganhar um prêmio. O Márcio realmente não ganha. Tá? O Márcio é conhecido nos círculos MSX como o cara mais azarado tem. Vocês lembram quando no episódio 18 quando ele contou a história do Bin Laden, né? Daí ele é conhecido como um dos sujeitos mais azarados. Não, pera aí, a 18 acho que não foi pro ar. Não, no episódio de MSX no Brasil que ele contou a história. Não, acho que não foi não. Foi uma outra história. Tá. Essa depois eu posso contar um dia, se tiver posição. A história do Bin Laden a gente conta depois. Então, até porque eu tenho participação nela. Na história do Bin Laden? Foi eu que passei o link pra ele. Ah, tá. Então tá. Esse já foi um encontro maior, já foi um encontro junto com outras plataformas. Aí foi um encontro extremamente cansativo, porque a gente não tava só por conta do MSX. Super evento. Foi um super evento. O do ano seguinte, de 2000, foi maior ainda. Aí foi o mega evento. É verdade. Aí foi o mega evento. Também foi 2 dias, também foi no mesmo local. Só que aí da organização, a gente já partiu de 3 palestrantes, já partiu pra 36 palestrantes. A organização de 4 malucos, eu, Giovanni, César e o Buick, passou pra 15 pessoas, porque aí entrou as amigas... A empresa da irmã dele, que era de organização de evento. Exatamente. 4 meninas, ó. Aí já passou pra umas 15 pessoas. A gente pulou ali pra quase 1000 espectadores, teve stand, foi um evento muito grande. Aí tivemos o pessoal do BOS, na figura do BGA, que hoje é funcionário do Google. O BGA e o Bug, era o nome do Bug, era Brazilian User BOS User Group. Exatamente. O pessoal do Bug, eles inclusive, o BGA hoje em dia trabalha no Google, trabalha com Android no Google, e eu gravei, muitos anos depois, encontrei com ele no Fórum de Software Livre, eu gravei junto com o Gustavo Guanabara pro Guanacast. Não lembro qual episódio, mas procurem lá, vai lá no guanabara.info, procurem se vocês quiserem ouvir. Além dele, aí teve pessoal de OS2, teve pessoal de Amiga, teve Palm, teve... Só não tinha o Windows. Só não tinha. Teve um evento de FreeBSD, teve um evento de Open, não, de Free, de Open, ou não lembro agora qual. Acho que foi BSD em geral, acho que teve separado Free e Open, não, acho que foi BSD em geral. Não, foi segurança no Open BSD. Então aí teve palestrante pra caramba, as palestras o valor era baixo, então a gente não conseguiu, ninguém tirou lucro, mas o valor das entradas era baixo. Mas o evento se pagou, até porque foi em cima da alocação de stand, né? Tivemos empresas que alugaram um espaço para exposição. Nos moldes do que foi o evento do Slotman. Nos moldes do Joga Brasil. Aí teve também, com isso, teve a livraria Tempo Real de São Paulo, teve presente, muita gente, e teve um stand do pessoal do MSX, que por conta da correria que foi o evento, a gente não parar quieto, e de um monte de problema, teve um cara que tentou assaltar a gente, furtar coisas lá dentro, e a segurança pegou, e toda essa correria, tudo dando certo e errado, e ainda tendo que aturar a gente reclamando, porque a gente pegou um switch de rede e colou com silver tape na parede de um stand. Olha, o colar o switch foi o menor dos nossos problemas. Verdade, mas teve gente chiando, falando que o evento não prestava, não sei o que, teve de tudo, um bando de trolls. Parte de MSX, quem cuidou foi o Daniel Caetano, que tava no Rio. O pessoal de São Paulo e o Ademir, Márcio e companhia. Eles que cuidaram. Daniel Caetano, Werner, quem veio, que tava disponível, que fez o evento. O Luciano Sturaro, que veio para esse encontro. Nesse evento tivemos também o Mar. Sim, o Marcelo Reisinger. Nesse evento também foi que o Nautilus veio falar de Amiga, e ele trouxe o Amiga 1200 dele, que tem uma coisa curiosa em relação a quase todos os Amigas 1200 no Brasil, é que o dele é original da PCI. Foi aquele montado no Brasil. Foram aqueles que a PCI colava etiqueta e vinha geralmente com teclado de Portugal. É porque assim, a PCI, ela licenciou a Amiga no Brasil, ela trouxe
só o 600, que ela achou que venderia mais fácil, quando todo mundo queria o 1200. E o Amiga 600, que era a evolução do Pense Bem, né? O Amiga 600 é a evolução do Amiga 500, aqui menorzinho. Mas a piada do pessoal dizia que ele era a evolução do Pense Bem da Tectoy. O problema que o pessoal teve com o 500 foi o mesmo problema que o pessoal teve com o 500 Plus, que foi uma máquina que teve uma micro sobrevida. Que é o mesmo problema que aconteceu quando a Gradiente lançou o Expert Plus. É verdade. Software mal escrito. Então, assim, a gente teve palestrante que passou mal, teve luz cortada, teve cabo de rede pendurado em luminária, aí a gente aprendeu que luz fluorescente gera interferência bastante para atrapalhar a transmissão de dados. E o principal, aprendemos graças ao Ariobar que cabo de rede par trançado e emenda. É verdade. Nós fizemos uma emenda de um par trançado entre um andar e outro, e funcionava. Eu lembro do cabo amarrado descendo pelo vão da escada. Não, ele usou o corrimão para segurar a emenda de cabo. A gente até brincava e dizia o seguinte, olha, a velocidade de download é uma maravilha, mas o upload é um inferno, porque o cabo descia 5 andares em linha reta. E para subir ele tinha que ir de elevador, que demorava. A gente fez foi a segunda Expo Salt, a gente participou da organização, nos envolvemos bastante, deu uma trabalheira danada, mas uma coisa que me incomodou muito no encontro foi que a gente não se envolveu, não pôde fazer quase nada de MSX. A gente estava tão enrolado com a organização, tão enroscado, fazendo tanta coisa, que a gente não pôde nem ver, nem botar a mão em um MSX lá. A gente não conseguiu, foi curtir o encontro. O que aconteceu com a segunda Expo Salt? Foi uma mudança de foco do evento, um evento de robista para um evento mais profissional, que não tinha nada a ver com a gente, e que no final a gente acabou optando por não participar. Inclusive chegou até a terceira Expo Salt. Chegou a ter, não teve? Teve a terceira. Teve uma terceira, mas a gente já tinha saído, eu já tava querendo sair, você também, o César acabou caindo fora também, então a gente já tava com mudança de foco. Claro, era uma época que tinha uma carência, até hoje, né? Tem uma carência de eventos de software livre no Rio de Janeiro e vários outros lugares, sim, tem uma certa carência, encontros com palestras e tudo, tanto visto que teve, agora no final de 2011, teve o Hack in Rio, que foi na UERJ, e foram 2 dias com palestras, tudo nos moldes da Expo Salt, mas parece piada, mas eu acho que foi menor do que a Expo Salt foi isso há 11 anos atrás. Mas como eu falei pra Eliane da organização, é um começo, vocês estão fazendo bem, espero que tenha o segundo Hack in Rio, vai ser em novembro desse ano, mas aí perdeu o foco, a gente queria fazer encontro pra curtir o evento também, né? Lembrar pra ela que a primeira MSX Rio teve 9 pessoas e 3 tomadas, não, 2 tomadas. Verdade. Aí a gente resolveu voltar a fazer encontro só de MSX, fazer MSX Rio, a gente ficou com um intervalo de 1 ano e meio, que a gente foi pra julho, a gente fez esse encontro, já foi a 5ª MSX Rio, que foi na SUAM, que é a Sociedade Universitária Augusto Mota, fica no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e eu tinha um amigo que era professor da SUAM, e aí através dele conseguimos contato para fazer os encontros que foram lá de 2001 e de 2002. A gente fez o encontro num espaço, talvez o maior espaço que a gente já teve à mão para a MSX, que foi o Centro de Cultura Nelson Rodrigues, que eles tinham ali dentro, que depois sumiu e a sala foi toda retalhada e sucumbiu a coordenações, viraram coordenações de curso, outras coisas. Acho que foi um dos últimos encontros que a gente cobrou entrada, se não o último, penúltimo, e foi o que eu acho que deu mais gente. Teve uma audição também, né? Reportagem no Jornal Globo, reportagem no Jornal Dia. Foi. No Jornal Dia até foi curioso que ninguém soube de nada. E na semana do encontro saiu uma matéria de página inteira no Jornal Dia sobre o encontro. A gente não sabia de nada. E aí teve presença do pessoal de São Paulo, né? Foi o primeiro encontro. Foi um encontro que veio o Dalpós, Marco Dalpós, veio o pessoal. Era um encontro de um dia só. Foi um encontro em julho, então já foi mais frio, mais dificuldade, algumas coisas. O Wikibit pôde vir de sobretudo. É verdade. Foi o primeiro encontro do João, o primeiro encontro do Zé Luiz e da Marluce, do Rio. Ademir Cachano veio nesse encontro também. Foi quando ele trouxe a IDE, vendeu o primeiro lote de ideias nesse encontro. A gente teve palestra nesse encontro, um espaço para palestras, pequeno auditório. Eu acho que deu, pelo que a gente contabilizou a entrada, deu acho quase 90 pessoas esse encontro. Foi em torno disso. 80 e pouco, 90 pessoas. E aliás, esse encontro acabou sendo realmente histórico, que foi o primeiro grande bate-papo do Oasis com a Ademir Cachano. Sim. Foi quando, inclusive, o Ademir trouxe as ideias, ele terminou de soldar quase na véspera do evento, e foi um evento que o Oasis ele trouxe um lote de FM. Mas ele vendeu FM no evento seguinte. Foi no seguinte, né? Foi quando ele decidiu montar as FM. Foi, porque ele vendeu as FMs no encontro seguinte. Esse foi o primeiro encontro do Slotman, que foi um encontro que até o Slotman conta que ele foi, mexeu, botou a mão no MSX, mexeu, botou, ele sentiu o cheiro do micro, ele disse, eu preciso ter MSX de novo, eu preciso voltar a ter MSX. Esse foi um encontro, assim, em termos numéricos, foi o maior, em vários aspectos foi um encontro histórico, e a gente viu assim, que a gente tava preocupado, 18 meses sem uma MSX Rio, será que o pessoal vinha, será que ia ter gente? E veio gente
pra caramba. Foi o segundo, no caso, o segundo encontro, mas o primeiro efetivo tomou dali diante, se envolveu mesmo, do João, né, que grava com a gente, João Cláudio Fidelis, dali que ele assumiu a alcunha de Dr. Venom. Pra sempre. Pra sempre. Sempre mais 5 minutos. Esse foi assim, então a gente viu, pô, beleza, deu certo, dá pra fazer, teve algumas coisas, a sua no CNT deu fio, lembra que eles deram fios? Sim, eu lembro que eu montei as extensões em casa. E a gente tem essas extensões até hoje, elas estão comigo, já foram usadas em um monte de coisa em casa, que eu já precisei, mas todo encontro elas vão. Isso mostra que eu consigo trabalhar como eletricista um dia eu preciso. Pois é. No final a gente fechou com lucro, compramos 2 estabilizadores e demos de presente pra Swan 2 estabilizadores com uma forma de agradecer, porque eles não tinham cobrado nada, não tinham cobrado aluguel nesse encontro. Eles ficaram todos felizes, inclusive. Mas eu acho que não ficaram tão felizes assim, porque no ano seguinte a gente fez na Swan eles cobraram a entrada. Cobraram. Eles viram que dava lucro. Ou então os estabilizadores perceberam, ficaram com raiva e viram que os estabilizadores talvez não fossem tão bons, assim, coisa do tipo, né? Para 2002, Swan, 6º encontro, foi em agosto. Também de um dia, foi numa outra sala, inclusive. A gente teve 3 salas, o 3º andar pra usar. A gente usou 2. Uma pra expor, pra micros, outra pra palestra. Teve perto de 50 pessoas, já foi menor. O Slotman levou o show do milhão pra vender. E o Break Free. Eu comprei o show do milhão e o Break Free, porque eu falei, pô, muito legal. Ele vendendo um jogo bonitinho, com caixinha, tudo R$10. Eu comprei. O Rick Beat veio demonstrar o Tetrinet que ele tinha feito em Assembly. O Daniel Caetano deu uma palestra sobre o processo de tradução do Snatcher para o português que ele tava fazendo. Foi quando ele começou mesmo. Teve o Adriano deu uma palestra sobre o Usix, que era o projeto que ele estava começando, já estava metendo a mão na massa de ter um Unix rodando em MSX. Você deu uma palestra sobre o uso de HD, CD-ROM na Megascus, inclusive. A gente já tinha Megascus na época, né? Todos já estavam HDzados nessa época. Assim, interessante que eu lembro muito bem que o Slot, o dinheiro todo que ele vendeu das cópias do Break Free, do show do milhão, ele chegou no Oazen, estava voltando, tava vendendo o FM Sound Stereo, chegou no Oazen, ó, quero uma. Ô tio, dá uma. E aí do dinheiro que ele vendeu, até no encontro ele comprou uma FM Sound Stereo. Tem uma passagem aqui que eu vi anotado aqui, que umas crianças passaram por lá, mexeram e disseram, nossa, mas esse computador é muito mais legal que um videogame. Esse foi o último que a gente fez na Swan, porque a Swan, como lembrou bem o Giovanni, o pessoal já percebeu que tava dando lucro, então aí cobraram entradas, cobraram R$100 pra gente, pro aluguel do passo. Nós começamos também a procurar outros lugares, a procurar outras formas, como a história do encontro de 2 dias, e que não seria possível de fazer na Swan. Porque a gente queria tentar fazer o encontro sábado e domingo. Eu acho, inclusive, que nessa época a Swan ia começar a fazer a reforma daquele passo, tanto que por isso que em 2013 nós procuramos um outro lugar também. Foi. E aí em 2013 a gente começou a correr atrás de lugar, a gente acabou parando no Sesc do Engenho de Dentro. Aliás, arrumar lugar para encontro em geral é uma coisa muito complicada. Pra gente chegar no Sesc do Engenho de Dentro, eu bati perna e fui falar. Nessa época você já tava morando em Campinas, né, Giovanni? Já estava. Em setembro de 2013 já estava aqui. Já estava em Campinas. Eu lembro que eu entrei em contato, se não me engano, com 15 ou 16 lugares diferentes pra fazer o local. Inclusive eu tive um dano colateral meu por conta disso, que foi um dos locais que eu tava saindo, era um prédio que hoje em dia tá abandonado. Na época tinha uma unidade da faculdade da cidade, da universidade, onde até há pouco tempo eu lecionei, e eu saí daquele prédio, um prédio que fica na Avenida Brasil, todo mundo que conhece no Rio, conhece, é o prédio Turing, ali no cruzamento da linha amarela com a Avenida Brasil. E na saída dali eu fui pegar um retorno e eu levei uma fechada de uma Kombi, isso me deu um prejuízo, boletim de ocorrência, carro mais de um mês na oficina, porque ele me quebrou para-choque, lanterna, farol, paralama e outras coisas, e eu tava saindo discutindo questão de local. O Sesc aconteceu de uma forma muito curiosa, porque a gente resolveu, já não tinha mais nada a tentar, e vamos tentar o Sesc. Fui eu e o João tentar o Sesc. A gente levou na cara, então a gente levou desde porta na cara, dizendo, não queremos o encontro de vocês aqui, falando com todas as letras, até vamos pensar em entrar em contato, e não entrar em contato até hoje. Não, é porque cidades de pequeno porte, a médio porte, esses espaços culturais, eles acabam tendo pouquíssimo uso, acabam sendo subutilizados, porque eles não conseguem encher de evento cultural. Por isso que é tranquilo fazer um encontro em Jaú, é tranquilo fazer um encontro que o Wes em Leme, o encontro que foi feito em São José dos Campos, acaba sendo fácil você conseguir arrumar um lugar para fazer um evento. Em cidades maiores é mais complicado, porque o Sesc do Engenho de Dentro, ele tem uma atividade tão intensa que chega a fazer aquele calendáriozinho, né, de programação mensal. Sim, inclusive hoje em dia o Sesc do Engenho de Dentro pede com 2 meses de antecedência para botar no calendário. Tanto que agora o ano de 2012 as
MSX Rio, a primeira só vai ser em abril, porque a gente perdeu o prazo e só entregou o pedido no final de janeiro. Eu disse, já fechamos o calendário de março. Então, a primeira MSX Rio, que por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já terá acontecido. Só foi no dia 14 de abril por conta disso. Já vai estar sido acontecida telemarketing. Nossa. Esse encontro, a gente foi parar no Sesc porque a gente não tinha mais opção e vamos lá. Aí chegamos lá para o organizador dos eventos, para começar pela parte cultural, conversamos, explicamos, apresentamos. A gente já tinha na época um modelinho, um documento pronto. Isso é uma coisa interessante para quem quiser fazer um encontro. Se alguém quiser esse modelo, a gente fornece para quem quiser. Claro que é para encontro de MSX, mas a gente manda o arquivo para você adaptar e acertar de acordo com como você acha melhor, para a gente chegar e apresentar o encontro. Eu lembro que quando eu fiz a apresentação na SWAM para a professora responsável, eu falei com tanta empolgação, com tanta ênfase, expliquei tão bem ali, que ela parou, olhou para mim e falou assim, olha, você tá falando, tá parecendo tão legal que até eu acho que eu venho. E isso uma senhora, mais de 50 anos, mãe, talvez quase avó, que não tem nada a ver com a MSX, mas ela, pô, acho que eu vou. Tão legal que acho que eu vou aparecer. Ela não apareceu, mas, claro, além de você ter que vender o teu peixe com convicção, é importante você ter um projeto, uma apresentação, alguma coisa que diga como é que é o evento e mostrar para eles como eles podem se beneficiar do seu evento. Isso vale, gente, para quem quiser tiver interesse em fazer algum encontro de retrocomputação ou de alguma plataforma específica em outros lugares, tá? Como eu disse, se vocês quiserem, o arquivo a gente manda, não tem problema nenhum, só mandar um e-mail que a gente envia. Na realidade, qualquer outro tipo de evento, não necessariamente um evento de retrocomputação, né? Tem que saber como você apresentar, que sim, você é a pessoa que entende do assunto, você é o apaixonado pela ideia. Você tem que explicar para as pessoas que é de forma, assim, o mais imparcial possível, para que elas consigam entender. Não dá pra, faz porque é legal. Exatamente, você tem que chegar e vender o peixe de forma que as pessoas se interessem também. Então a gente fez isso, chegamos no Sesc, jogamos essa, vamos ver, já era quase a última cartada. E aí o responsável parou, viu atentamente, folheou o material que a gente entregou, olhou, virou pra mim, sabe que isso é interessante? Pô, a gente tem agora uns computadores aqui, nós estamos colocando aberto pra internet, pra comunidade, a gente pode fazer um link, a gente pode ver isso. Não, vamos fazer sim, gostamos, podemos fazer. Na época o Sesc abria domingo, então a gente conseguiu fazer 2 dias de encontro, foi o primeiro encontro de 2 dias, que a gente pegou um final de semana, a gente pegou a sala do 3º andar, o Sesc, o qual já fizemos encontro novamente lá. O custo na época acho que foi 0, não cobraram nada, ou já não lembro se já estavam cobrando. Acho que esse não foi cobrado, não. Esse não foi cobrado, mas o aluguel é um valor baixo. Foi daí que a gente começou a ver a necessidade de, a gente não queria mais cobrar entrada, porque ninguém queria ficar lá cobrando entrada. Então a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa de forma que as pessoas possam contribuir com o encontro e possam ser beneficiadas. Daí começou a ideia das camisas. E a gente começou a fazer a camisa azul do Boot, baseado numa camisa que foi feita no encontro do Japão. Que custava $50 na época. Custava uns $50 a camisa, a gente passou a fazer também aqui. Começamos a correr atrás, costureira, tudo pra fazer camisa. É um sucesso até hoje a camisa do Boot, a gente faz, a gente vende. Tudo bem que a gente não faz um lote de 1000 camisas pra vender. Se a gente fizesse 1000 camisas há 10 anos atrás, a gente não tinha camisa pra vender, bem possível que a gente não teria vendido nem metade delas. Estaremos usando as camisas pra ir trabalhar até hoje. Brinca não, que tem gente da turma que tem 5, 6 camisas. Um abraço, César. Eu já fui trabalhar uma vez de camisa da MS, mais de uma. Não, eu também, já fui. Não, eu já dei a camisa, depois a gente fez a camisa polo, eu já dei camisa polo de presente. Meu pai tem uma polo, os 2 cunhados da Cláudia têm camisa polo. Aliás, teve um lance engraçadíssimo, recentemente teve a festa de aniversário da filha da irmã da Cláudia, né, minha sobrinha, da Sofia, e tava presente eu e, obviamente, o pai da Sofia, cunhado da Cláudia, e o marido da outra irmã da Cláudia. E justamente eu e um deles estavam com a camisa polo com o logo MSX. Aí um primo da Cláudia virou pra gente e falou assim, MSX, você é uma empresa do Eike Batista? E eu só olhei pra ele e falei assim, quem dera, cara, quem dera. Eu não aguentei, fui pro Twitter e disse, se o Eike Batista desse 1/100º do que ele vai dar pro patrocínio pro Bruno Senna pra temporada 2012 da Fórmula 1, todos os problemas da comunidade MSXeira estavam resolvidos. Provavelmente iríamos começar novos, que ia ter dinheiro na jogada, mas todos os problemas estariam resolvidos. Acho que desse encontro, pra te lembrar, Giovanni, presença do Bepiropo, né? Teve a presença do Bepiropo, tô falando aqui os artigos pra mim perder. Ele veio no encontro, né? Teve no evento, ele até saiu pra almoçar com a gente, ele adorou bater papo. Ele produziu 2 matérias em vídeo, tava vendo aqui, testando os links ainda funcionam, a formatação completamente maluca, mas os links ainda funcionam, isso que é parte legal. E nesse evento nós tivemos uma TV de 60 polegadas na nossa coleção. Foi na sala de áudio e vídeo do Sesc, que aliás mudou agora, nem tem mais essa sala. Eu lembro que a gente abriu o Space Mambo naquela TV e dava pra pegar a nave com a mão. Dava, se fechasse a mão, assim, podia como se estivesse pegando a nave. E o Bepiropo teve, inclusive agora no Joga Brasil, eu falei com o Bepiropo sobre o encontro de MSX e ele falou pra mim que me avisem com antecedência que eu irei. Aí como a gente tá gravando antes da MSX Rio, depois no episódio 22 vocês saberão se ele foi ou não.
porque eu fiquei de mandar uma mensagem pra ele convidando ele para o encontro. Ele falou pra mim que iria. Tá, então quando chegar perto, umas 2 semanas antes, eu te mando um e-mail. Ele pode deixar, me manda que se eu não tiver no compromisso, eu vou sim, eu irei. Parênteses, ele tá cada vez mais parecendo aquele velhinho do Up. Só não resolver colocar balões no Sesc e levar a gente pra... Pois é, já foi um encontro maior, foi 2 dias, já foi mais legal. Ah, teve um Mustang, né? Foi o encontro do Mustang do Márcio soltando que o Dalpós veio de Mustang. Ele comprou um Mustang, deu uma freada no posto de gasolina que tem em frente ao Sesc, ele deu uma freada dentro do posto, que o frentista pulou em cima da bomba. Sim. E o Márcio surtando, dizendo que ele tinha que andar de carona naquele Mustang, depois ele podia morrer feliz. Ai, ai. E ele andou de carona no Mustang. Olá, eu sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 24ª sessão de notícias do Retrocomputaria, porque velho é o seu PC, etc e tal. E hoje comigo tá o Ricardo. Oi. E vamos começar da mesma maneira que começamos os 2 últimos, 3 ou 4 notícias. Vamos. 2012 das efemérides. Vamos começar com uma em 83, 30 anos do TRS-80 modelo 100. TRS-80 modelo 100 que nós falamos no episódio 7, já hoje longinho com o episódio, vocês vão lembrar, máquina portátil, como o pessoal gostava de dizer do clube do TRS-80 modelo 100, usando micros portáteis desde 1982. Né? E uma coisa muito interessante do modelo 100 é que a comunidade ainda continua extremamente ativa em torno do micro. Sim. E aí, o The Power Base entrevistou uma das figuras dessa comunidade, que é o John Roger Ruiz, sim, sobre coisas sobre como se envolver com a comunidade, sobre coisas que um programador moderno pode aprender programando no modelo 100, coisas como o que torna o modelo 100 útil em 2012. É interessante ele fazer uma lista de softwares aqui, eu tô vendo como coisas atuais, como a gente vê, o pessoal desenvolvendo para ele. Ele fez, por exemplo, um emulador de terminal que aceita Unicode, o TF8, mapeamento para Unicode, trabalha com maior taxa de transferência, trabalha com até 76.800 PPS, feito hoje em dia. Para quem não acha que não é útil, não sei o que, não tem uso, tem no desenvolvimento e consegue 20 horas de autonomia usando pilhas. E até inclusive com coisas como a comunidade se manteve mesmo com a morte de uma figura essencial, que era o Rick Hanson, que era o dono do Clube 100. Sim. E como a comunidade se botou em torno disso. Eu particularmente já li essa entrevista umas 3 ou 4 vezes, é muito interessante e eu acho que todo mundo que gosta de retrocomputação vale a pena lida, pra você ver que de repente que tem dicas interessantes, tipo como se mantém uma comunidade ativa de um micro de 30 anos atrás e que não é tão popular. Sim. O interessante é que é uma comunidade que está, como se falou, o micro não lá muito popular, mas uma comunidade ativa, trabalhando, desenvolvendo. Isso é muito interessante. E agora de 25 anos, um quarto de século. Um quarto de século de 2 nascimentos. O Acorn Arquimedes e da própria arquitetura ARM. Vamos fazer um dossiê tipo dos anos iniciais da ARM. Isso é uma promessa que a gente já fez outras vezes. Nós vamos fazer, a gente vai fazer. Vamos fazer sim. Se você tem um smartphone, a chance de você ter um ARM dentro dele é de 99 para 100. Se você tem um Apple Newton, se você tem um Palm das últimas gerações, se você tem, enfim, um bando de coisas, você vai ver que usam ARM. Começou há 25 anos atrás. Nós vamos linkar o vídeo promocional da Acorn Arquimedes e nós vamos linkar também 2 perfis do Reg Hardware, perfil em 2 partes, sobre Sophie Wilson e Steve Ferber, que são, né, os 2 pais. A mãe e o pai, né? A mãe e o pai da arquitetura ARM. Lembrar que a Sophie Wilson é uma mulher, por isso que eu fui lembrar que é a mãe do ARM. Ela é projetista, uma mulher trabalhando com isso. Tá vendo, meninas? Mulheres também trabalham com hardware e trabalham bem. E na verdade, o Reg Hardware vai contar a história da chegada deles a Acorn, da BBC Micro ali. E, enfim, muito legal pra contar a história. Você saber como é que funcionava. Desenhar um computador e desenhar um chip
Game, né, nos anos 80. Te garanto que não era nada fácil. Não era. Falando então de outra coisa de 25 anos, Vamos. 25 anos de Metal Gear. Curioso que eu tava conversando essa semana com um famoso podcaster e blogueiro, mais podcaster, falando de Metal Gear, e falou, engraçado, eu pensava que Metal Gear fosse uma franquia, só Metal Gear Solid encomendado da Sony, encomendado da Konami. Eu falei, não, Metal Gear tá fazendo 25 anos esse ano, e originalmente ele foi feito para o MSX, e baseado numa limitação de hardware do MSX, Hideo Kojima desenvolveu uma nova ideia, uma ideia para fazer o jogo, e assim foi feito. A gente um dia vai ter um episódio do C Konami, onde a gente provavelmente vai deixar o João falando o tempo todo e a gente vai embora, mas vai ser falado sobre a gênese do Metal Gear. E é curioso que as pessoas acham isso, ou alguns mais informados acham que a origem do Metal Gear é aquele jogo Snake's Revenge, feito pela Konami of America, mas há quem diga que quando o Kojima viu, ele só teve uma expressão para dizer, que porra é essa? Mas então, 25 anos de Metal Gear, e além desse ano que o Kojima recentemente andou colocando muitas informações sobre o desenvolvimento do Metal Gear, ele digitalizou muito material dele, e algumas pessoas da comunidade de MSX tentando convencer o Kojima a ir no encontro de usuários de MSX. Há quem diga que apareceram na noite de autógrafos do Metal Gear Solid 4, apareceram com uma caixa do Metal Gear 2 Solid Snake. O Kojima ficou todo comovido. Uma das maneiras comemorativas é uma camisa. A gente comentou vagamente sobre essa camisa no Retro Computaria Plus, então vocês podem dar uma olhadinha. Eu gostaria muito de ter essa camisa. Pena que o preço tá meio salgado para ter uma dessa, mas só de ter na parte de trás, quase na nuca, ter o Solid subindo, escalando ali, e as falas estão em japonês, pô, é um acessório assim extremamente interessante. A loja que tá vendendo vende para fora do Japão, dá para comprar, se você estiver disposto a pagar o preço que eles estão pedindo, que infelizmente tá um pouco salgado, mas pelo menos eles não estão fazendo a camisa com o Solid debaixo de uma caixa de papelão, né? Pelo menos isso. Depois de tantas efemérides, falar de sintetizador de voz. Sim, sim. Engraçado, né? Sintetizador de voz é uma coisa que sempre atraiu a atenção e sempre atraiu a imaginação dos computadores dos anos 80 e 90. Eu não sei se de repente era passar uma Max Radio na TV e aí a gente ficava lá, ó, maravilhado, né? É, eu acho que tem muito disso. A gente achava, pelo menos achava fantástica a ideia de, eu poder ouvir o computador falar. Hoje eu acho algo tão simples, tão desnecessário. Mas na época, garoto, eu achava isso fantástico. E aí aquela coisa, pô, sempre foi uma coisa que atraiu. E primeiro, um sintetizador de voz por PIC para os ZX Spectrum. Nossa. Que é algo que originalmente é um projeto bem mais amplo, mas ele pode ser convertido para uma série de outras linhas. Commodore, MSX, 1681, até coisas como Epson HX20, mas enfim, é por PIC. Para esse Spectrum tem um vídeo bem bacana. E esse sim, o TAV, que esse é realmente um sintetizador de voz multiplataforma. A gente falou do TAV alguns episódios atrás, ele para MSX. Interessante saber que estão portando ele para outras plataformas, né? Isso. Que originalmente, o que acontece? O TAV ele vem do PicSynth. Originalmente era a conversão do PicSynth para Commodore 64 e foi transformado em algo mais geral. Sim, e é bem legal. Os links de áudio são muito bacanas. Eu tô vendo assim, tem ZX81, ZX Spectrum, Timex, MSX1, Commodore 64 e parece que estão pensando em fazer portal para Amstrad CPC. Opa, amor. Simbora. Sim. Opa! Já dá a partir do seu Commodore 64, exatamente, para as Afternet da vida e entrar no canal de Commodore 64 e falar. E aí, muito legal, hein? Uma foto que nós vamos deixar para você, Jerry Ellsworth. E se você não conhece, procure na Wikipedia, que ela fez um monte de coisas bacanas nessa vida. Ela apareceu na última Maker Faire, na Maker Faire Bay Area, em maio. Ela apareceu com um 8-bit Bass 64. Que é isso mesmo que vocês estão pensando. Pegou um Commodore 64 e juntou com um baixo. E ela tá lá, vestidinho, com o baixo de Commodore 64, com patins. Fantástico. E também vou deixar para vocês o link da entrada para Jerry Ellsworth na Wikipedia, e que ela deu origem ao C1, um dos projetos dela deu origem ao C1. Tem só isso ser o suficiente. Mais um exemplo de que, meninas, tem mulher trabalhando com hardware. Não é exclusividade de achar que é coisa de homem, não. Enfim, vou deixar o link dela. E vamos mais uma de 64, que é software espanhol. Os espanhóis voltaram a ficar extremamente ativos. Isso é muito bom. Porque eu acho que com toda a tosqueira, às vezes, o jogo espanhol, eles
eles têm uma criatividade que eu acho muito bacana. E eles lançaram o Soulless para Commodore 64. O pessoal da Psytronic Software, entenda-se, lançou em download digital, em disco, em fita cassete e em cartucho para Commodore 64. E é um jogo tipo de mapa, tô entendendo, né? Parece um jogo tipo labirinto, plataforma, né? É alguma coisa meio plataforma, tipo que você tem que... As instruções do jogo. Hizek é um poderoso rei guerreiro, tinha um grande império e derrotou vários inimigos. Nada podia pará-lo até que ele... Mas ele ficou cansado de tanta guerra. O rei declarou uma época de paz, mas os que estavam em torno dele resolveram trair o rei. O mágico jogou um espião no rei, roubou a sua alma e transformou numa besta, jogando o corpo numa jaula. E depois de tantos anos, depois de centenas de anos, um terremoto quebrou a jaula e Hizek escapou. E aí você é o Hizek, você tem que recuperar a sua alma. E aí com isso você vai poder recuperar a sua alma, recuperar a sua forma humana e ser novamente o rei. Aliás, a Psytronic, ela não é espanhola. A Psytronic é uma empresa, e a Psytronic não é espanhola. Ali a Psytronic, eles fazem, mas não são espanhóis. Não precisa falar, fala que é produção dos espanhóis e pronto, acabou. Pronto, produção dos espanhóis, tá bom. Whatever, não esquenta não. Whatever. Né? E já que falamos de Commodore 64, vamos falar de duas coisas para 6502? Vamos lá, né? Primeiro, construindo o seu próprio computador com 6502. Interessante, o cara fez um passo a passo. É quase que um Linux from scratch, só que em vez de você fazer a sistema operacional, você faz seu hardware, né? Exatamente. Nossa. Com todo cuidado, passo a passo, como funciona, interruptor, né? A família 74XX, né? Os pinos misteriosos, essa coisa toda. Tudo que você precisa para desenhar o seu 6502. Interessante falar aqui, a maior parte foi escrito em 2003, mas o texto foi revisado e publicado finalmente nesse ano, no ano da graça de 2012. Sujeito a atualizações e melhorias constantes. Mas por si só isso já é algo interessantíssimo, né? Quem dera os meus alunos, o pessoal de eletrônica lá da escola, em vez de ficar soldando, acendendo LEDzinho, não pegasse um projeto desse e dizem, vamos montar vamos fazer? Quem dera. Enfim, já que você falou em fazer, pros 3 ou 4 ouvintes que jogam Minecraft, o 6502 construindo dentro do mundo do Minecraft. Nossa, um dia eu vou entender o que é o Minecraft, mas tudo bem. Eu também, mas enfim, mas isso não muda o fato de que eu acho o Notch um gênio. Eu acho que eu não consigo entender qual é do Minecraft. Enfim, também estamos ficando velho, né? A gente tá ficando velho. É um problema sério a velhice, não tem ideia, gente. Não, hoje eu não me estresso mais tanto não. Estamos ficando velho, mas estamos ficando legais. Vamos falar de MSX agora? Opa! A Kralizek fechou as portas, mas deixou um presentinho. E isso é uma coisa muito triste, né? Kralizek, pra quem não fez jogos como o remake do Goonies, né? The Goods Are Good Enough. Eles fizeram o Operation Wolf, a versão nova, que eles foram lançados através do MSX Dev. Foram um total de 7 softwares que eles colocaram disponíveis, com manual, tudo revisado. Eles infelizmente resolveram fechar o site, parar de produzir coisa para MSX. Eles resolveram parar no geral, mas pelo menos eles deixaram disponíveis as ROMs dos jogos que eles desenvolveram. Só o Bomb Jack era gratuito, agora os outros, incluindo o Goonies, está disponível gratuitamente para quem quiser baixar, com o manual completo. É uma pena, mas pelo menos está disponível, né? Vamos falar de mais 2 espanhóis? Vamos. De Spectrum dessa vez? Vamos lá. A Motion Twins, do qual nós acho que sempre falamos alguma coisa uns 3 ou 4 episódios, lançou mais um jogo para Spectrum, né? Que é o Fantomas Enel Museu, que é uma versão do Fantomas para o Dia Internacional dos Museus de 2012. Que bacana. Que é um jogo de plataforma bem feito. Pelos screenshots que eu vi, tá assim muito bem bacaninha. Tá bonitinho, tô vendo. O pessoal da Motion trabalha bem, né? Os caras fazem jogos muito legais, inclusive com o cuidado de fazer a capinha para você imprimir. Isso é bacana, né? Você não tem como estar em Zaragoza, onde existe a possibilidade de jogar o jogo dentro do museu, né, Pablo Serrano, você pode baixar deles, mas você, se for o caso, você simplesmente baixa o jogo, grava numa fita cassete, coloca a capinha e pronto. Você tem a capinha, tudo que você precisa para ter uma versão bonitinha do Fantomas em El Museu.
disponível. E um outro jogo para Spectrum, que é os Pet Brothers, que é uma versão de Snow Brothers. Snow Brothers, se eu me lembro bem, é um jogo que eu lembro de ter visto em arcade. Eu lembro desse jogo em arcade. Sim. Enfim, você jogou Snow Brothers, você vai, cara, você vai lá, pula, fecha, tranca os inimigos com bolas de neve, e aí você empurra pra derrotá-lo, enfim. Bacana, eu gostava de Snow Brothers. Legal esse aqui, hein? Gostei. E tá bonitinho, hein? Ah, o pessoal tá fazendo uns trabalhos bem bacanas pra Spectrum. Sim. Eu fico feliz com isso. Muito bom. Além de Spectrum, vamos falar de... Agora vamos falar... Ah, isso aqui é ótimo. Ei, Ricardo, o 8-bit Spaghetti? Vamos ver o que é que tem de bom aqui. Montando seu micro de 8 bits, agora com instruções. Aí você entende porque 8-bit Spaghetti, você vê a foto da montagem do teste feito. Você vai entender quando vê a foto. Realmente é um espaguete. E ele chegou a montar um how-to no Structables, que é um troço assim extremamente detalhado. Nossa, montando um micro 8 bits from scratch. Uau! E, enfim, é um espaguete. Bom, eu acho mais bonito esse espaguete do que aquelas plantações que a gente via na placa da Expert 1. Pra não perder o hábito, né? Falar mal do projeto da Gradiente é um esporte, né? Quando a gente tem que fazer, a gente fala mal do projeto do Expert. Então, se não tem que fazer, a gente toca isso. Vamos continuar. Nossa, passou aqui. A gente já falou deles no Retrocomputaria Plus. Não deixa de me impressionar positivamente o Ultimate PPC, que é basicamente você pegar o seu simpático 3000 ou 4000, Amiga 3004, enfiar nele um Power PC de 1 GHz. Ai. Além de um 040 a 33 MHz para tocar aquilo que você precisa de um 040. Não, e junto vem 128 MB de RAM DDR3, aí mais 2 GB de memória DDR3, que deve ser esses 2 GB separado para o uso do PowerPC, né? Isso, o 128 MB são só pro 040. Controlador USB com 4 portas, SATA 2 com 2 portas, GB de internet, controlador de vídeo embutida com cera DVI. Ainda não está pronta, mas eles expuseram um protótipo, foi que nós notificamos e colocamos a foto. Já tem um protótipo, no final do ano eles pretendem ter a pré-venda. E se nós emplacar 2013, se os mais não estiverem certos... Não, a gente emplaca 2013, já descobriram lá um outro negócio que diz que não é 2013, 2012, então... Ah, é? No final de contas só serviu pra fazer aquele filme do Roland Emmerich. Porra, que droga, hein? É duro, né? Você morre, você monta uma civilização pra você virar filme do Roland Emmerich, gente. É duro. E eles estão tentando manter o pessoal o mais informado possível. Muitas vezes eles não conseguem, porque é aquela história, né? Eles também têm que trabalhar e eles têm que cumprir a meta deles de ter algo no final do ano. Sim. Mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente já puxou no Plus e comenta aqui porque a gente acha que vale a pena você que tem o seu Amiga 3000 ou Amiga 4000 ou simplesmente é um fã de Amiga, ficar de olho. Sim, que realmente é um espetáculo isso, hein? Temos de arquitetura um espetáculo. Tem Jordan Mechner, Ricardo? Temos Jordan Mechner, sim senhor. Jordan Mechner fazendo o quê? Contando história, é isso? É, ele conta, desde que ele começou a programar no seu dormitório na cidade de Yale, ele queria fazer com que os jogos contassem histórias. Tem um artigo no The Verge falando sobre o trabalho dele. Ele no momento está trabalhando num remake do Karateka. Não é o primeiro jogo do Jordan Mechner, mas é talvez o primeiro grande conhecido dele, de 84, que ele fez para Apple II, enquanto ele estava em Yale. Mas ele conta, por exemplo, que Shoplifter, do Dan Gorlin, foi a principal fonte de inspiração para ele, início de conversa. Porque ele disse que ele viu uma história ali. E isso que marcou ele, por exemplo, ele comentando que ele viu, por exemplo, a diferença de não ver game over no final, ver the end, a diferença com a forma da narrativa. E aí, depois que ele fez o Karateka, ele ficou mais conhecido pelo pessoal, muito mais conhecido pelo clássico Prince of Persia, né? Inclusive, notificamos recentemente que foi desenterrado o código-fonte da versão de Apple II, desenterrado de uma pilha de tralhas que estava na casa do pai dele. O pai dele mandou e esse código foi recuperado dos disquetes e o código-fonte está disponível no GitHub, para quem quiser pegar para brincar. E a última notícia, que eu acho a mais interessante de todas, é que é a história do Al-Arca. Isso é computação doméstica no Iraque. Eu li certo, no Iraque. Interessante porque a gente não imagina, né? O máximo que a gente, pelo menos que o pessoal de MSX lembra, por exemplo, foi que foram vendidos micros produzidos pela Alamiya, que na verdade eram micros da Sanyo e Yamaha com a ROM, com o Corão, com outras coisas vendidos para Arábia Saudita, IEM
Iêmen e tudo, mas no Iraque, isso é uma coisa nova. Um dos modelos, que é o PC 6002, é baseado no NEC, PC 6001. Ah, sim, o japonês, né? Só que o que acontece? Os avós são sound chip, mas o Awarka tinha um sound chip extra, não usava sintetizador, com 3 vozes, provavelmente FM. E tem até um vídeo que ele coloca aqui, né, no caso específico da NEC, usando essa mesma técnica. O Awarka 6002 tinha um modo exclusivamente de texto arábico. Só lembrando, o árabe, como por exemplo o hebraico, se escreve da direita para a esquerda. Sim. E não da esquerda para a direita, como em geral as línguas ocidentais. Então isso cria na época, nos 8 bits, se criava a necessidade de você ter modos especiais para poder mostrar aqueles caracteres e poder escrever normalmente da maneira que a língua tem que ser escrita. Sim. E é interessante o post no blog que ele comenta sobre desenvolvimento, sobre campeonatos de desenvolvimento de games, de aplicações, de demos, e da competição que existia entre o pessoal que trabalhava com o Awarka e o MSX. Teve, como a gente já citou, as versões do MSX para o mundo árabe. Então eles citam aqui também o MSX e as competições que haviam, desenvolvimento. Não, e citou uma coisa mais legal. A Atari lançou uma versão do 65XE com suporte árabe. Nossa. Ou aparentemente pelo menos testou esse micro. E aparentemente também saiu uma versão do XL com suporte em outra língua RTL, que é o hebraico. Nossa. Então, apesar de não ser muito comum, existiu uma cena muito forte. Uma coisa muito interessante que eu acho que acabou repetindo, no final ele coloca a Al-Sakar, que era os computadores desenvolvidos pela Al-Alamia, eles vinham com manuais em árabe, escritos por profissionais, etc e tal. Já os donos do Arca, eles dependiam de cópias dos manuais do Basic em inglês. Então o que acontecia? Por não ter essa informação, normalmente os usuários do Arca perdiam em competições para os usuários de MSX porque não tinham a informação. A informação não estava disponível no idioma que eles fizessem que fosse torná-los fácil de entender. Impressionante. Isso eu acho que é uma coisa assim, fantástico. Eu acho que vale a pena porque muita coisa que aconteceu, né, no caso do Awarka, aconteceu de certa maneira também no Brasil. A questão dos manuais e a documentação, etc e tal. A gente viu o que aconteceu no caso do próprio chegada do MSX no Brasil, né? Tipo, a Gradiente e a Sharp vieram com livros e programação e tal. Se você comparar com o que existia de documentação quando você comprava um computador, sei lá, da Amigo Digital, da ProLogic, né? Lembre-se da velha frase dos espanhóis: Los brasileiros não suedem programar segundo o padrão. Mas, pô, claro que o brasileiro não sabia programar segundo o padrão. O brasileiro não conhecia o padrão, não tinha informação. Ninguém sabia qual era o padrão. Então a gente faz do nosso jeito. Os espanhóis custaram, vai entender isso. Mas eles também fizeram as besteiras deles e eles tinham mais informação que a gente. Então, também não tinha tanta desculpa. E aí a gente acaba, sim, com a sessão de notícias. De novo, tem mais notícias no Plus. Só uma citaçãozinha rápida, César, rapidinho. Opa. Nosso convidado que nós entrevistamos no episódio 15, o Moacir Alves, ele compareceu à Retro Madrid no início de maio. Falou muita coisa. Quem segue ele no Twitter vê que o Moacir falou muita coisa sobre o que estava acontecendo lá e tudo. E numa frase que ele mandou pra mim, quando eu falei com ele, brinquei que ele tava lá, ele só disse assim: meu amigo, se você estivesse aqui, você ia ficar maluco. Foi em torno de 5.000 pessoas passaram pelos 3 dias da Retro Madrid. Se vocês olharem o blog do Konamito, tá em 3 partes, toda a descrição do que aconteceu, todos expositores, tudo lá. Não, e não só o blog do Konamito. Eu lembro que eu fiz esses posts no Plus de diversos blogs espanhóis falando da Retro Madrid. Foi uma coisa espantosa. Não, é assim, a gente vê a Retro Madrid e será que a gente consegue sonhar que um dia a Retro Rio vai ser assim? Não sei, dependemos de vocês. Então esperamos vocês no dia 11 de agosto, lá no Sesc do Engenho de Dentro. Quem sabe isso é com o início de uma caminhada pra gente ter um evento, talvez não tão grande, mas um evento maior, um evento bacana sobre retrocomputação no Rio de Janeiro. Quem sabe? E no Brasil, né? Enfim, Ricardo, vamos nessa? Vamos nessa. A gente volta com as notícias no 25. Sim. E daqui a 2 semanas volta você e o Giovanni conversando de... E talvez o Sander, não depende da disponibilidade dele, a gente vai falar sobre como foram os ecos da nossa conversa que tivemos ao realizar o nosso sonho de gravar, que foi o episódio 23 com o Renato De Giovanni. Enfim, Ricardo, vamos nessa então. Aquele abraço, fui. Gente, até mais. Nos vemos no próximo. Até daqui a 2 semanas. Fui, tchau.
Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.